Olá, muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana e falo com você aqui da Lagoinha de Braga, em Portugal. Queridos, na semana passada nós começamos a estudar, a fazer um panorama do Antigo Testamento. E hoje eu quero dar sequência a esses estudos. Mas talvez você não tenha pegado aí o programa da semana passada. Então eu vou fazer um resumão aqui para você, para que a gente dê continuidade a esses estudos. Então quando você pega aqui a sua Bíblia, você olha para o Antigo Testamento e você encontra aqui 39 livros ou 929 capítulos. A nossa Bíblia está, queridos, assim disposta: o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos, sendo que os livros proféticos se dividem em profetas maiores e profetas menores. Nós aqui começamos um estudo e nós propusemos para esse estudo, então, uma ordem cronológica dos fatos, ou seja, dos acontecimentos. Então, quando a gente começa aqui pelo livro de Gênesis, nós já começamos dividindo o livro em duas partes, do verso 1 ao verso 11, que é o tempo das origens, o tempo dos primórdios, né? E do verso 12 até o verso 50, o período ali dos patriarcas. Nós, apesar de sabermos que toda a história bíblica ela está compreendida num período de 6 até 8 mil anos, nós não datamos o período dos primórdios, porque nós não conseguimos trazer ali uma data precisa, mas está ali entre esse período que eu acabei de te falar. Porém, quando nós chegamos nos patriarcas, a partir do capítulo 12 de Gênesis, ali com Abraão, nós já conseguimos trazer uma data para você. Ali nós já conseguimos colocar 2000 anos antes de Cristo. Então nós vemos ali em Gênesis contando toda a história, a origem do universo, a origem da terra, a origem do ser humano, a origem dos problemas, né? E eu vou passar bem rápido agora porque a gente explicou isso lá naquele vídeo da semana passada. E aí você vai vendo Adão e Eva, os filhos de Adão e Eva, vai vendo ali os descendentes e vai ver, queridos, que nós então vamos terminar aí o livro de Gênesis com José ali morrendo e o povo ali, né, Jacó e seus filhos se estabelecendo no Egito. E ali o povo de Israel vai se multiplicar, vai se tornar poderoso, vai vir uma opressão do novo faraó sobre eles, porque aquele faraó da época de José morre e o novo faraó que sobe ao poder não conhecia Deus, não conhecia José e oprime o povo. Então vem Êxodo, onde Deus levanta ali um libertador para tirar o seu povo daquela escravidão. Então Moisés ali é usado por Deus para retirar o povo daquela escravidão e conduzi-los até Canaã, até a terra prometida. Aí vem as pragas, vem a abertura do Mar Vermelho e esse povo, juntamente com Moisés, se estabelece na região do Sinai. E é nessa região do Sinai que nós vamos ali ver, então, Deus entregando para Moisés não apenas os 10 mandamentos, mas também as outras leis. Então é nesse período que é produzido Levítico, é nesse período, queridos, que é produzido Números e Deuteronômio. Como assim? O povo, queridos, ali recebeu as leis, então é onde nós encontramos Levítico. Mas ali, aquele acampamento, aquele monte de gente, Deus trouxe direção, Deus trouxe diretrizes a respeito da organização do acampamento. E isso a gente encontra onde? Em Números. Ali a gente vai ver quando o tabernáculo se estabeleceu e ele se estabelecia bem no centro ali, né, de todo o arraial, de toda a comunidade. Então essas direções sobre a organização do acampamento se acha em Números. Mas Moisés, queridos, ele vai ali, né, morrer. E ele deixa um sucessor chamado Josué.
E ali o povo então tinha o coração tão duro, ele murmurou tanto que Deus fala que aquela geração não entraria na terra prometida, somente aqueles que nasceram no deserto, né, exceto Josué e Calebe que entrariam, mas aquela geração que nasceu entraria na terra prometida. Então nessa época Moisés faz uma recapitulação da história, uma recapitulação das leis, e é onde nasce Deuteronômio. Então aí você vê como que nasce o Pentateuco, né? Foi nesse período, então, aí que eu acabei de relatar para você. Então vem Josué agora sucedendo Moisés, e ele agora vai se preparar para entrar nessa terra. Então há uma preparação para a entrada na terra. Há ali Raabe ajudando os espias, né, a fugir. Há ali a travessia do Mar Jordão. Há ali guerras, batalhas, porque Deus entregou aquela terra na mão do povo, mas existia um povo ali. Então houve batalhas, houve guerras, e ali nós vamos ver a fidelidade do Senhor em cada detalhe. Mas aí nós vemos para a história e vemos que Moisés preparou um sucessor, mas Josué não preparou um sucessor. Então a gente chega no final ali do livro de Josué, e Josué não tinha um sucessor, e ele vai o quê? Ele vai morrer. Então começa um período que nós chamamos dos juízes, onde Deus vai levantar um líder para liderar o seu povo, porque o período de juízes é um período muito instável. Ora o povo está com Deus, ora o povo está sem Deus, ora o povo está com Deus, ora o povo está sem Deus, né? Então nós vemos que nesse período dos juízes não apenas há esse livro que você vê aqui, o segundo livro histórico, mas há também um outro livro, o livro de Ruth. O livro de Ruth acontece no período dos juízes, ali que você conhece também, né? Aquela história da família de Elimeleque que desce para Moabe, e tem ali Noemi, e ela perde o esposo, os filhos, e aí tem as noras, Orfa, Ruth, e aí Ruth parte com ela de volta para a terra, e você sabe que ela conhece Boaz, e ali dessa genealogia vem Obed, vem Jessé, vem Davi, e vem vindo ali a genealogia de Jesus. Então você está aí comigo nesse período histórico, nessa linha histórica. Então nesse período se levantam vários juízes. Jefté, Baraque, Sansão, vai levantar Débora, vai levantar, queridos, vários juízes, Gideão. Mas aí já num período de transição, o último juiz é Samuel. Então aqui nós já estamos mais ou menos no ano de 1100 a.C. E aqui na época de Samuel, você já vai encontrar aí 1 Samuel, você vai ver que o povo pede um rei para Samuel. E Samuel vai ali conversar com Deus, Deus autoriza Samuel a ungir um rei para o povo, né? Então, queridos, nós passamos agora de um período de teocracia para um período de monarquia. Ali então, Deus autoriza Samuel a ungir um rei, e o primeiro rei que é levantado é Saul. Então Saul é levantado, Saul politicamente ele começa a ser um rei excelente ali para Israel, mas ali Saul começa a fazer coisas que desagradavam a Deus, Saul começa a desobedecer a Deus, até o momento em que Deus rejeita Saul e autoriza então Samuel a levantar um outro rei. E você sabe que esse rei agora, segundo o coração de Deus, é o rei Davi, né? Então Davi, ele é ungido, mas leva vários anos, queridos, até finalmente Deus o colocar no trono. E eu gosto muito desse tempo, desse processo de amadurecimento de Davi, de forjar o caráter de Davi, dele respeitar as autoridades que estavam acima dele, porque mesmo ali ele sendo perseguido, mesmo ali Saul tentando matar Davi, Davi nunca vai se valer de uma situação para destruir ali Saul. Várias vezes Davi teve a oportunidade de matá-lo, mas ele não o fez, ele não tocou no ungido do Senhor. E aí Davi vai ter alguns filhos, mas é através de Salomão que esse reinado então vai continuar. Então você vê o primeiro rei Saul, o segundo rei Davi, e aí um filho de Davi chamado Salomão vai sucedê-lo no trono. Então até esse período, queridos, o reino era unificado. Era apenas um reino. Mas aí Salomão, você sabe, é um rei que pediu sabedoria ao Senhor. O Senhor concedeu sabedoria a ele. E como esse homem prosperou, né?
as pessoas ficavam admiradas com a sabedoria e a riqueza que Salomão alcançou. Mas o problema é que Salomão deixou o seu coração ali, queridos, entrar pelos prazeres dessa vida. E ele teve muitas mulheres. E o problema é que essas mulheres ali, queridos, convenciam ele de levantar altares, né? Que antes era somente a Deus, agora levantar altares para outros deuses. Então Salomão passa aí esse período de declínio espiritual. E um de seus filhos, assim meio revoltado, ele estava morando no norte. E outros filhos estavam ali no sul, né? E aí, queridos, quando Salomão morre, esse filho, Jeroboão, que estava no norte, ele desce para o sul, monta ali uma rebelião e 10 das 12 tribos aprovam, né, apoiam, se unem a Jeroboão. E aí o reino, então, queridos, ele é dividido. Um reino que era o mesmo com Saul, Davi e Salomão. Após a morte de Salomão, agora ele vai se dividir em dois. Reino do norte, com 10 tribos, cuja capital era Samaria. E o reino do sul, que a capital agora vai ser Judá e fica apenas com 2 tribos. Então há essa divisão. Então antes a gente tinha uma linha do tempo, agora a gente vai ter uma linha do tempo para o reino do norte e uma linha do tempo para o reino do sul. Aqui já é o ano de 1930 e é antes de Cristo. E é nesse período que os livros proféticos vão ser então elaborados, exceto por Jó. Jó é um dos livros mais antigos que nós temos conhecimento. Então, naquela linha que nós montamos, lá do período das origens, do período dos primórdios, de Gênesis a 1 a 11, é lá nesse período cronológico que nós vamos encaixar Jó. E nesse período aqui, de 930 antes de Cristo, é que nós vamos encaixar os outros livros, então, aqui, poéticos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. Jó ficou lá, como eu te disse, de Gênesis a 1 a 11. Então, queridos, está aqui o Reino do Norte e o Reino do Sul. Aqui no Reino do Norte, nós tivemos alguns profetas que profetizaram aos reis que subiam ao poder. Entre esses profetas tem Jonas, tem Amós, tem Oséias. Enquanto aqui no Reino do Sul, nós vamos ver outros profetas. Nós vamos achar Miqueias, nós vamos achar parte dos escritos de Isaías, né? Mas voltando aqui para o norte, tem uma data muito significativa. É a data de 722 a.C., quando vem o Império Assírio e ataca Samaria, a queda de Samaria. E o povo de Deus, então, se espalha. Mas continua a história aqui no Reino do Sul. E aí, queridos, nesse Reino do Sul, eu vou pedir que você coloque aí um quadradinho na sua linha do tempo, porque nós vamos agora dividir em antes desse quadrado, durante esse quadrado e depois desse quadrado. O que é isso? Esse quadrado é uma data muito importante também para o Reino do Sul, que é a data de 586 a.C. É quando o Império Babilônico veio, tomou Jerusalém, então acontece a queda de Jerusalém. O povo então de Deus é levado para o cativeiro babilônico, onde passa 70 anos. E aí, quando eu pedi para você colocar o quadradinho, é porque antes desse cativeiro houve profetas pré-exílicos, ou seja, eles falaram da parte de Deus, aquele povo, pedindo para o povo se arrepender e profetizando sobre esse tempo de cativeiro. Quais foram esses profetas? Naum, Sofonias, nós vemos aqui Obadias, Jeremias, nós vemos Abacuque, Joel, tem umas partes aqui de Isaías. E já no período mesmo do cativeiro, nós vamos encontrar Ezequiel, nós vamos encontrar Daniel e parte de Isaías. Então nós vemos aqui essa data tão significativa. Então, período do norte, Reino do Norte, né? Quando veio o Império Assírio, derrotou aqui o povo, tomou Samaria, houve a queda de Samaria. E aqui embaixo, quando veio o Império Babilônico, em 586, tomou Jerusalém e houve a queda de Jerusalém e o povo fica 70 anos no cativeiro.
Mas aí, queridos, uma outra data importante aqui durante o período do cativeiro é que em 539 vem um outro império. É o Império Medo-Persa, que derrota o Império Babilônico. E eles então deixam o povo voltar para casa. Então esse povo que estava ali no cativeiro babilônico vai voltar em 3 partes, com Zorobabel, com Esdras e com Neemias. E aí então nós temos esse quadrado aqui que eu te falei, os profetas que profetizaram antes, os profetas que profetizaram durante, e agora nós vamos encontrar os profetas que profetizaram depois que eles voltaram para casa. Então, se antes nós tínhamos Naum, Sofonias, Abacuque, Joel, parte de Isaías, se nós tínhamos Obadias, Jeremias, durante o cativeiro tinha ali Ezequiel, Daniel, parte de Isaías, agora nós vamos ter os profetas pós-exílicos, que nós vamos encontrar com Zacarias, Malaquias e Ageu. Então, tem aqui o quadrado e pós o quadrado nós vamos ver então os outros livros. É aqui que nós vamos encontrar, depois desse quadrado, o livro de Esther, que conta a história do povo que ficou lá na Babilônia. Aqui é que nós vamos achar Esdras e aqui que nós vamos achar o quê? Neemias, que vai contar pra gente a reconstrução dos muros, a reconstrução da cidade, a reconstrução do templo, como Esdras vem e faz a recapitulação, queridos, ali dos escritos, como ele vem e faz a recapitulação da lei, e quando ele faz isso, ele pega aquela lei, lê perante todo o povo, há um quebrantamento, o povo chora, o povo ali se arrepende e há um grande avivamento espiritual. O povo recupera a sua identidade. E é nesse período também que é produzido 1ª e 2ª Crônicas. Porque se nós vemos aquelas histórias lá em 1ª e 2ª Reis, contadas sobre uma ótica de quem estava no cativeiro, agora 1ª e 2ª Crônicas vai ser aquelas histórias contadas de uma outra ótica, desse povo que já saiu do cativeiro. Então 1ª e 2ª Crônicas parece uma recapitulação, né, daquelas histórias que estão lá em 1ª, 2ª Samuel, 1ª e 2ª Crônica, 1ª e 2ª Reis, porque agora está sendo contada de uma outra perspectiva. Então essa seria a nossa linha cronológica. E então nós vemos que assim que termina ali, né, esses livros históricos com cada profeta no seu devido tempo, né, antes do exílio, durante o exílio e pós o exílio, né? Nós vemos então que chega-se ao fim e há 400 anos de silêncio de Deus, aquele intervalo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E nesse período se levanta um novo império, o Império Grego, que derrota o Império Medo-Persa. Depois vem o Império Romano, que derrota o Império Grego. E é nesse período do Império Romano que vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como está lá em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, né? Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ali quando os romanos já haviam preparado as estradas para que então ali o evangelho pudesse ser, queridos, pregado até os confins da terra. Então é nesse período, na plenitude dos tempos, que Jesus vem e o império então que reinava ali naquela época era o Império Romano. Para você entender direitinho todo o estudo, eu aconselho você a ver o primeiro vídeo, né? Porque esse é o complemento, né? O final daquele primeiro vídeo. E essa foi a nossa aula do panorama do Antigo Testamento. E nas próximas semanas eu quero junto com você poder estudar livro a livro do Antigo Testamento, para que juntos, eu e você, possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. E quando nós, queridos, crescemos no conhecimento da sua palavra, nós crescemos também no conhecimento dele. Que cada dia mais nós possamos conhecê-lo mais e mais profundamente, mais e mais intimamente. E ali conhecer a vontade dele para nós, os propósitos dele para nós, para que a gente possa viver por essa vontade e por esses propósitos. Muito obrigada aí pela sua companhia. Estude diariamente a sua Bíblia e você vai ver como a sua fé será
fortalecida. Deus te abençoe e até a semana que vem. Posso ver tua mão
suas portas com gratidão. Em seus átrios com hinos de louvor. Em seus átrios com hinos de louvor. Rende-lhe graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor tem sido bom na sua vida. Você pode erguer as suas mãos a Ele. Você pode erguer a sua voz a Ele. Você pode receber nos seus lábios um novo cântico, dizendo obrigado, Senhor. Deixa subir um cântico de gratidão. Senhor.